Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre o que é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Muitas das vezes as pessoas falam assim: Jesus é aquele que abençoa, Jesus é aquele que os crentes dizem que seguem. Hoje eu não vim falar para você de religião, eu vim falar de Jesus. Quem é Jesus para você? Às vezes nós achamos que Jesus é só aquele que pode nos abençoar, é só aquele que pode nos dar alguma coisa, principalmente aquilo que precisamos, né? Às vezes as pessoas têm o costume de ver Jesus como o pai que dá tudo para o filho. E ele não é assim. Jesus não é assim. Jesus é aquele que deu a vida por você, mas ele não te dá tudo. Ele não te dá tudo, porque nem tudo aquilo que você quer, nem tudo aquilo que você acha que precisa é o que ele quer para você, ou é o melhor para você. Então hoje eu vim apresentar para você o Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus. Eu não estou perguntando para você qual é a sua religião, qual é o que você faz da sua vida, o que você tem feito, qual é o Jesus que você acredita. Eu estou apresentando para você o Jesus da Bíblia, aquele Jesus que deixou o seu trono de glória, que deixou o céu, que Deus enviou aqui na terra pelos meus pecados e pelos teus pecados. Esse Jesus que eu quero falar um pouquinho com você. O que você tem buscado nesse Jesus? O que você tem procurado nesse Jesus? Você só tem procurado esse Jesus para te curar? Você só tem procurado esse Jesus para abrir uma porta de emprego para você? Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. Então, ele diz: tenha bom ânimo, você é meu filho, você é meu escolhido. Tenha bom ânimo, porque eu venci. Se você segue, se você conhece esse Jesus que eu estou falando, esse Jesus da Bíblia, você sabe que ele entregou a vida dele ali na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados. Não foi para nos dar tudo aqui na terra. Porque às vezes nós pensamos assim: eu queria tal emprego, ou eu queria tal carro, eu queria tal casa, e eu pedi e ele não me deu. Mas você já parou para pensar? Se ele tivesse te dado esse tal emprego que você queria, ou a tal casa, ou tal carro, você já parou para pensar se você estaria olhando para esse Jesus hoje? Porque muitas vezes nós queremos um carro do ano, um carro, uma moto zero, mas não pensamos no amanhã. Nós pensamos no hoje, no agora. E eu te pergunto, o agora, o que você tem para você oferecer para esse Jesus? Que é muito fácil, nós pedimos tantas coisas para ele. Mas e agradecer a ele pelo que nós temos? Você já agradeceu ele? Você já agradeceu a ele hoje pelo que você tem? Mesmo que você ache que você não tenha nada. Às vezes nós pensamos: eu não tenho nada, eu moro de aluguel, eu pago aluguel, eu não tenho um carro, eu ando a pé. Mas você tem pernas para andar. E tem pessoas que não têm carro, não têm moto, não têm bicicleta e não têm pernas para andar. E é agradecido pela vida que tem. E você? Você hoje já agradeceu a esse Jesus pelo que você tem? Pelo filho que você tem? Jesus, esse filho me dá trabalho, essa filha me dá trabalho, mas eu te agradeço porque eu sou mãe, eu tenho meu filho, eu tenho a minha filha, por mais trabalho que me dê, mas eu tenho ele do meu lado, eu posso ajudar ele a ser melhor. Ou então, eu tenho uma mãe, mas a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é chata, minha mãe é brigona, minha mãe pega no meu pé. Por
Por que que a sua mãe pega no teu pé? Por quê? Será que ela não tem um porquê? Porque eu, como mãe, eu posso dizer para você, se eu pego no pé dos meus filhos, é porque eu quero o melhor para eles. Eu quero o melhor para eles. Mas nem tudo que eu quero para eles, ou falo para eles fazerem, eles vão fazer. Por quê? Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um segmento, principalmente depois de adulto. Você não pode, você não vai conseguir mais mudar a mentalidade do teu filho, da tua filha. Você não vai conseguir mudar a mentalidade do teu esposo ou da tua esposa. Mas você pode sim orar e pedir ao Senhor, Senhor, muda. Se é preciso mudar alguma coisa no meu filho, na minha filha, no meu esposo, na minha esposa, muda. Ou de repente, quem sabe não é você que precisa mudar. Às vezes nós pensamos que as pessoas estão erradas e nós estamos certos. Só que não, muitas das vezes nós que estamos errados. E pensamos que nós estamos certos a todo tempo. E achamos que, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, tá tudo errado, não faz o certo, por quê? Por que será? Você já parou para pensar se o erro não está em você? Jesus, ele carregou a cruz por mim, ele carregou a cruz por você. O erro não estava nele, o pecado não estava nele, o pecado estava em mim, o pecado estava em você e ele carregou a cruz. Então, não é um momento de você parar e pensar? Pensa um pouquinho, em vez de você julgar o que as pessoas estão fazendo, o que o teu esposo ou tua esposa está fazendo, o que o teu vizinho está fazendo, o que o teu próximo está fazendo. Pensa um pouquinho no que você está fazendo, no que você tem feito. Será que você é realmente tão digno, tão justo para julgar as pessoas? Você realmente carrega a tua cruz? Ou você quer dividir a tua cruz ou cortar em pedacinhos e jogar para os cantos? Porque Jesus, quando ele carregou a cruz dele, ele por nós, que não era dele, na verdade, era nossa porque eram os nossos pecados que ele estava carregando ali nas costas dele. Os açoites que ele tomou foi por minha causa, foi por tua causa. Então você já parou para pensar nesse Jesus que te deu, que te dá tantas coisas, que te deu a vida, que te deu o perdão? E às vezes nós não damos valor a isso. Nós não damos valor ao que o Senhor Jesus fez por nós, ao que Ele nos deu. Simplesmente queremos julgar, simplesmente queremos falar, e não reconhecemos que hoje nós respiramos, hoje nós levantamos, hoje nós trabalhamos, porque Ele nos deu vida, Ele tem nos dado vida. Aí eu te pergunto, e se daqui a pouco você descer ao pó, você descer à sepultura? Você não deu confiança em conhecer esse Jesus. Você não se preocupou em conhecer esse Jesus. Como diz, se hoje pedirem a tua alma, o que você tem? O que você tem hoje para apresentar ao Senhor? Se você se comparecer frente a frente com Ele, você vai ter suas angústias? Você vai ter os seus problemas para apresentar a Ele? Ou você vai dizer simplesmente assim, Senhor, eu estou aqui, eu te servi. Enquanto eu estava vivo, enquanto eu estava na terra, eu te servi, eu te busquei, eu falei do Senhor, eu orei, eu busquei os meus filhos, ensinei eles. Eles podem até não estar nos teus caminhos,
mas eu ensinei eles a te servir. Eu falei do meu Jesus para muitas pessoas. Ou você conhece esse Jesus, mas guarda ele só para você. Porque aquilo que nós temos de bom, nós temos que passar adiante. Não adianta você querer passar adiante tudo de ruim. Eu vou chegar no meu vizinho e vou contar só as minhas lutas. Eu vou chegar no meu primo, na minha prima, num parente e vou só contar os meus problemas, as minhas dificuldades. Mas eu não chego neles e conto, olha, eu passei sim por essa dificuldade, mas Jesus estava ao meu lado. Jesus estava ao meu lado e hoje eu venci. Sabe aquele problema? Sabe aquele problema que meu filho estava na droga? Sabe aquele problema que a minha filha estava na doença? Sabe aquele problema que meu esposo estava sem emprego? Hoje ele tem uma porta de emprego. Hoje meu filho está liberto da droga. A minha filha não é mais usuária. Você já chegou nessa pessoa que você chorou no ombro, contando os teus problemas? Você já chegou nessa pessoa e contou o quanto Jesus já trabalhou na tua vida, na vida dos teus? Que é muito fácil, sabe, nós pedirmos as coisas para o Senhor. É muito fácil eu chorar, eu clamar ao Senhor por algo. Mas e quando Ele me dá? E quando Ele te dá? Você tem essa mesma atitude de voltar a Ele? Senhor, hoje eu vim para te agradecer, porque hoje o meu esposo está liberto, hoje a minha filha, o meu filho está liberto, hoje o meu esposo tem um trabalho, a minha filha tem um trabalho. Hoje, Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou viva. Ontem o médico me deu tantos dias de vida e olha quanto tempo eu já passei aqui. Quantas pessoas, às vezes o médico chega e fala assim, olha, você tem 3 meses de vida. E esses 3 meses já se foram 3 anos, 20 anos. Quantas pessoas nós vimos falar isso? E será que elas chegaram, olha, Senhor, eu quero te agradecer, porque o médico me deu 3 meses de vida. O médico me deu pouco tempo de vida, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho tempo de te servir, eu ainda tenho tempo de reconhecer que o Senhor é o meu Salvador. É o Senhor quem tem me sustentado, porque pela medicina eu não estaria mais aqui, mas o Senhor tem me sustentado. Se eu fosse ver o tempo que eu perdi no mundo, o tempo que eu perdi sem servir ao Senhor, eu diria para você que se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje eu não estaria aqui falando dele para você. Não estaria falando dele para você. E você? Quanto tempo você está afastado desse Jesus? Eu não estou dizendo para você quanto tempo você está afastado da religião, da igreja. Eu estou perguntando para você quanto tempo você está afastado de Jesus. Porque você não ir na igreja, você não estar em uma religião, é uma coisa. Mas você conhecendo Jesus, você conhecendo esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que morreu por você, você não vai conseguir ficar longe do corpo. Porque quando nós servimos a Jesus, nós fazemos parte do corpo dele. E o corpo não existe sem a cabeça, sem o braço, sem as pernas. Um corpo é completo, ele é completo. Fisicamente, você pode até não ter os seus braços, talvez uma perna, talvez o dedo, né? Mas você tem, para você viver, você precisa de ter a cabeça. E eu te pergunto, para pensar um pouquinho, quem é
esse Jesus para você. Porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. É Ele quem guia os nossos passos. A cabeça, ela comanda. Se você está com dor na perna, é na sua cabeça que vai receber a informação que você está com uma dor na perna. É a sua cabeça que vai receber informações quando você está estressado. Então eu te pergunto, Jesus é o teu cabeça? Ele tem recebido as informações que o teu corpo precisa, que você precisa? Ele tem recebido aquilo que você precisa? Porque quando você entrega os teus problemas a Jesus, quando você entrega os teus problemas ao Senhor, Ele pode até não resolver na hora, porque tudo tem o tempo certo, tem o tempo dele agir. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, mas o Senhor fala assim: espera um pouquinho, porque se eu te der agora, você nem vai me agradecer, você nem vai me ouvir, você nem vai ver que foi eu quem fiz. Ou você quer uma coisa e Ele fala assim: não, eu não vou te dar. E você fica aborrecido porque Ele não te deu aquilo que você tanto almejava. Mas de repente aquilo que você tanto queria ia te afastar dele, ia te levar para longe dele. Então pare para pensar um pouquinho nesse Jesus que fez e faz tanto por você. E o que você tem feito para Ele ou por Ele? Pelo menos você tem sido grato, você tem sido grata a Ele pelo que você tem, pelo que Ele fez. Mesmo que você tenha pouco, eu também tenho pouco, mas eu sempre procuro ser grata no pouco. Seja grata, seja grato, mesmo no pouco. Seja grato a esse Jesus, porque se hoje você está aqui, se hoje você respira, é porque Ele entregou a vida dele ali na cruz por você. Então seja grato, seja grata a Ele. Diga para Ele: Senhor, muito obrigada pelo Senhor cuidar de mim, pelo Senhor me ouvir, mesmo que o meu pai, a minha mãe, o meu filho não me ouça, não me ouve, porque às vezes nós clamamos, nós pedimos socorro para quem está ao nosso lado, para as pessoas que estão ao nosso lado. E esquecemos de ver que Jesus, Ele está conosco a todo tempo. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Porque se Ele te abandonasse, eu te pergunto, por quê que Ele ia deixar, Ele ia derramar o sangue dele ali na cruz por você? Eu acredito sim que se Ele derramou o sangue dele ali na cruz por mim, Ele foi açoitado por mim, Ele pagou pelos meus pecados, para hoje Ele me abandonar? É um pensamento totalmente contrário. É um pensamento totalmente contrário, porque se Ele entregou a vida dele por mim, por você, você acha mesmo que Ele te abandonaria? Você acha mesmo que Ele não estaria com você neste problema que você está passando, nessa dificuldade que você está passando? Você acredita que Ele te abandonaria se Ele carregou uma cruz que era para você? Ele levou açoites que era para você. E ali na cruz Ele teve sede. E o que deram para Ele para beber? Deram vinagre. E você? Hoje Ele te dá água, a água da vida, para você beber. Ele teve fome e não deram nada para Ele comer. E hoje, por mesmo menos que seja, você tem um pão, você tem alguma coisa para se alimentar. E se você não tiver, eu tenho certeza que se você pedir,
para esse Jesus, Ele envia anjos até você, na tua casa, aonde você estiver, e envia alimentos para você. Não estou dizendo alimentos físicos só, não. Estou dizendo para você alimento espiritual também. Porque nós não precisamos só de alimento físico para alimentar o nosso corpo, nós também precisamos de alimento espiritual. Então, que você possa ser alimentado neste dia, que você possa reconhecer que Jesus fez tanto por você e o que você tem feito para Ele. Fica essa pergunta para você. O que você tem feito para Jesus? O que você tem feito pelo meu Salvador, pelo teu Salvador? O que eu tenho feito por Ele? Eu acredito que por mais que eu faça, eu nunca, jamais vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Nunca vou conseguir pagar. Mas eu procuro fazer a minha parte, que é servir, adorar e ser agradecida. Então seja grato, seja grata ao que o Senhor te deu. Não reclame, mas clame a Ele, que Ele vai te responder. Amém? Que o Senhor te abençoe.